Inclinemos nossa fronte e fechemos nossos olhos e entremos na presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito de sabedoria, de luz, de paz, o Espírito que quer morar dentro de nós para nos auxiliar a encontrarmos o caminho que faz a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós abrimos nosso coração agora e te pedimos a tua entrada dentro de nós. Vem morar conosco, ó Espírito Santo de Deus, para bem pertinho de nós nos ensinar todas essas coisas e fazer com que sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, a tua luz, a tua sabedoria, o teu entendimento, a tua mão benfazeja para nos dirigir, para nos guiar, para nos mostrar o caminho, e te pedimos principalmente inteligência e discernimento para sabermos diferenciar o bem e do mal, para sabermos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Os que creem digam amém, glória a Deus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós estamos reunidos aqui agora no teu nome. Vem cumprir a tua promessa e vem estar conosco, Senhor Jesus. Nós te pedimos no teu santo nome. Sintamos a presença de Jesus agora aqui, realmente conosco, porque foi promessa dele de estar junto àqueles que declaram que estão reunidos no seu nome. Sintamos a presença dele agora real, junto de nós, nesse dia, para começarmos as nossas forças, a nossa vida, a nossa luta, sabendo que Jesus está do nosso lado, está conosco. E aproveitemos a presença dele para dizermos todos juntos: Senhor Jesus, nós confessamos agora todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as nossas faltas, todas as nossas transgressões que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. E te pedimos perdão, Senhor Jesus, de tudo que fizemos de mal. Senhor Jesus, entra em nosso coração e arranca tudo aquilo que ainda lá está, que não seja do teu agrado, e nos mostra, Senhor Jesus, o caminho da graça, o caminho da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os que creem, digam amém. Digo ainda: Senhor Jesus, nós te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso Redentor, como nosso Salvador, e entregamos a ti toda a nossa vida e te reconhecemos como Filho de Deus, e assim nos tornamos também filhos de Deus, em nome do Senhor Jesus. Na nossa meditação de hoje, eu trago aqui uma palavra que está na primeira epístola aos Coríntios, ou seja, a primeira carta que Paulo escreveu aos coríntios, que eram os habitantes de Corinto, que é uma cidade da Grécia. Nessa carta, no capítulo 6, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20, na segunda parte, ele diz assim: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos repetir: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Essa ordem de Paulo para nós glorificarmos a Deus no nosso corpo, ela tem algumas razões. Vamos dar algumas razões por que é que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Porque o nosso corpo tem que ser honra e glória de Deus. Porque o nosso corpo tem que estar voltado para Deus, inteiramente para Deus, totalmente para Deus. Vamos dar algumas razões. A primeira aqui: este corpo que nós levamos aqui, ele foi formado pelo próprio Deus, à sua imagem e semelhança. Portanto, nós levamos o reflexo da divindade de Deus em nosso corpo. Ora, coisa mais importante do que esta, do que a gente dizer que leva o reflexo da divindade de Deus no nosso corpo, somos a imagem e semelhança de Deus. Quanto a gente fica vaidoso, né? Fica cheio quando alguém diz assim para uma fulana: você é a cara da artista tal.
Ou então quando diz para o moço, você é a cara do artista tal. Então, quando a gente recebe esse elogio, até quando diz, você parece com o seu pai, você parece com a sua mãe, até esses elogios de semelhança nos envaidecem. Agora, imaginem só, nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Então, o nosso corpo tem de ser preservado, tem de ser reservado, porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que nós devemos preservá-lo, para que ele seja honra e glória de Deus, segundo Paulo manda aqui na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 20. A segunda razão pela qual nós temos de preservar o nosso corpo, está escrito aqui, olha, que nós somos membros de Cristo. O nosso corpo é membro de Cristo. Como é que eu vou ser membro de Cristo se eu não preservar o meu corpo? Se eu não levar o meu corpo para a honra e glória de Deus? Se eu não colocar o meu corpo diante de tudo para servir de sacrifício, de honra e glória de Deus, de incenso perfumado ao nosso Deus? Segunda razão, porque eu sou membro do corpo de Cristo. Então eu, como membro do corpo de Cristo, eu tenho de preservar esse corpo para ele ser honra e glória de Deus. Porque ele diz aqui, agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Uma das fórmulas que nós temos para glorificar a Deus é o nosso corpo estar puro, estar sadio, estar forte para servir de glória de Deus. O terceiro motivo está aqui também nessa epístola, nesse mesmo capítulo, quando ele diz assim, quando ele diz dessa maneira, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus? Ora, se o meu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, eu tenho de preservá-lo, eu tenho de honrá-lo, eu tenho de fazer com que ele se torne realmente uma honra, para que eu abrigue dentro de mim o Espírito Santo de Deus. E qual é a vantagem que eu tenho de abrigar dentro de mim o Espírito Santo de Deus? É de eu tê-lo perto de mim, dentro de mim, de eu não precisar sair atrás de templos, atrás de nada, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, para conversar com ele, para receber a luz dele, para receber a instrução dele, o ensinamento dele, a qualquer hora do dia e da noite. Isso é que nós temos de nos convencer. O verdadeiro cristianismo, ele transforma a gente em templo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Aqui diz, nesse capítulo, porventura não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então essa é a terceira razão pela qual nós temos de crer que o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós, nós temos de honrá-lo com o nosso corpo. Temos ainda aqui uma quarta razão que nós temos de colocar no nosso pensamento, na nossa vida. A primeira é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A segunda é que nós somos membros do corpo de Cristo. A terceira é que nós somos templo do Espírito Santo. A quarta é que este corpo, que vai se transformar em pó com a nossa morte, um dia ele vai ressuscitar, e Deus vem buscar, Jesus Cristo vem buscar esse corpo ressurrecto, incorruptível, para morar com ele a toda a eternidade. Ora, está certo que nós imaginamos que na nossa ressurreição nós vamos estar perfeitos, porque só vai ressuscitar para a glória celeste, só vai ir para a glória celeste aquele que estiver com o seu corpo perfeito, com a sua vida perfeita, com a sua total dedicação a Deus. Nós temos de verificar que essas são as razões principais pelas quais nós temos de colocar na mão de Deus o nosso corpo e honrar o nosso corpo, para que nós possamos satisfazer este mandamento que está aqui na Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20. Agora, quais são as coisas que nós devemos colocar em nossa vida para que nós possamos fazer este corpo dar glória a Deus? Primeira coisa é a consagração total a Deus. O nosso corpo, ele tem de ser consagrado a Deus inteiramente. Nós temos de entregar o nosso corpo a Deus, entregar a Ele e deixar de fazer as coisas que desagradam a Deus. E quais são as coisas que desagradam a Deus, que nós temos de afastar do nosso corpo,
peremptoriamente, definitivamente, porque é este o caminho para nós entregarmos o nosso corpo como glória de Deus. A primeira coisa é o pecado. O pecado é aquilo que fere o nosso corpo. O pecado é aquilo que nos separa de Deus. O pecado é aquilo que rompe a aliança que Deus tem conosco. O pecado fecha as nossas portas. O pecado nos transforma em condenados. Enquanto não houver o arrependimento, enquanto não houver a nossa volta a Deus, e diga-se agora que Deus está sempre com os braços abertos para nos receber em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer instante, em que nós mostrarmos o nosso arrependimento, em que nós confessarmos os nossos pecados, em que nós pedimos perdão a Deus, Ele está pronto para nos receber de volta. Mas ai daquele que morrer em estado de pecado, ai daquele que permanecer no estado de pecado, ai daquele que quiser romper com Deus essa aliança que Ele tem conosco de salvação. Porque veja bem, está escrito na Sagrada Escritura que Deus não se alegra na morte do ímpio. Deus não se alegra na morte do ímpio, pelo contrário, Ele passa a vida inteira buscando esse ímpio, para que esse ímpio volte para Ele. Deus luta pelo ímpio, luta para o ímpio voltar para Ele. Deus quer o retorno de todos nós a Ele. Deus está com os braços abertos para que nós retornemos a Ele. Não é outra imagem do pai do filho pródigo? Lembre-se que nós falamos, aquele pai olhando todo santo dia aquele estradão para ver se lá na ponta não apontava aquele filho que voltava. E na hora que aquele filho voltou, ele saiu correndo, foi em busca daquele filho, abraçou-o, trouxe para dentro de casa, deu-lhe o anel do poder, deu-lhe o manto da força, deu-lhe as riquezas de volta, deu festa para ele que havia perdido tudo nos seus erros e na sua prostituição. Nós temos de colocar na nossa cabeça que o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. E temos de crer na infinita misericórdia de Deus que nos quer de volta para Ele. Mas além do pecado, o que também é pecado, o que mais nos afasta de Deus através do nosso corpo é a impureza. Paulo diz aqui nessa epístola que qualquer outro pecado não atinge o corpo, mas o pecado da impureza, esse atinge o corpo. Esse atinge esse corpo que tem que ser glória a Deus. O pecado da impureza é mais grave que os outros pecados. Por quê? Porque ele atinge aquele corpo com o qual nós devemos dar glórias a Deus. E quais seriam os pecados da impureza? O pecado da impureza é, primeiro, o adultério. Segundo, a fornicação. E terceiro, o homossexualismo. São os três pecados gravíssimos que ofendem ao nosso corpo. Primeiro, o adultério. Segundo, a fornicação. E terceiro, o homossexualismo. Interessante que o demônio, o que ele faz? Ele amorna a nossa mente. Ele amortece a nossa mente. Ele amortece o nosso pensamento, para que a gente não tenha isto como um mal, para que a gente não tenha isto como um pecado, como um erro, para que a gente não tenha essa incontinência como uma coisa errada. E ele põe na nossa cabeça que isso é assim mesmo, que o casamento é coisa que já foi antigamente, que hoje não vale mais nada, que hoje não tem mais efeito nenhum, e as nossas leis fazem do casamento, que devia ser uma coisa santa, uma coisa banal. Então existe casamento hoje de homossexuais, existe casamento de gays, existe casamento de divorciado, existe divórcio a qualquer momento e a toda hora, existe total banalização do casamento. E isto, quando a gente fala, alguém está dizendo do outro lado, mas esse pastor é antigo, ó, é quadrado mesmo, ele não sabe que a lei avançou, ele não sabe que a moral avançou, ele não sabe que as coisas avançaram. Mas a Sagrada Escritura não tem esse avanço, ela já é avançada, é uma Sagrada Escritura feita para toda a vida, para todos os séculos, por isso que ela é atual, por isso que ela é contínua, por isso que ela é do momento, é da hora. Aí vem a fornicação, mas casar para quê? Então tem igrejas que pregam a experiência antes do casamento, e eu não acreditava que tinha igrejas católicas pregando isso. Existem igrejas católicas pregando, não se case, o casamento é uma coisa muito perigosa, o casamento é uma coisa muito perigosa, então experimenta antes, mora junto um tempão, para ver se dá certo, olha
Olha só como é que se entra num casamento hoje. Não se entra mais com a seriedade de uma vida total, de uma vida contínua, de uma vida plena. Entra-se para experimentar. É como se fosse tomar um gole de pinga no bar. Experimenta essa pinguinha aqui. Essa veio do Nordeste. Experimenta essa pinguinha aqui. Essa é lá do Amazonas. E essa pinguinha é feita no alambique aqui de um amigo meu. Quer dizer, hoje o casamento se tornou igualzinho um copinho de pinga que a gente experimenta no boteco. E dizem que isso é progresso. E dizem que isso é avanço. E diz que não tem nada demais a se viverem juntos antes do casamento. Mas isso é impureza perante Deus. E a palavra dele não foi revogada. A palavra de Deus continua dizendo que isto é fornicação. E aí veio o casamento de gay. Quando Deus criou o homem e a mulher, está escrito, e os criou, homem e mulher. Porque se Deus quisesse criar o homossexualismo, ele tinha criado Adão e Ivo. Não era Adão e Eva, era Adão e Ivo. Então Deus fez as coisas do jeito dele e quer que isso permaneça assim. Aí nós vemos o translocamento de gente, como por exemplo, sempre vou repetir isso, os rabinos, rabino, coisa séria, judeu barbudo, bigodudo, né? Com aquele terno preto, apoiando o homossexualismo e dizendo que os rabinos agora podem ser também homossexuais, não tem problema nenhum. Isto foi um grande avanço na Bíblia Sagrada. Mas quem é que deu direito ao homem de modificar a palavra de Deus? Quem é que tem esse direito de modificar a palavra de Deus? Por isso um dia eu deixei o catolicismo, porque o catolicismo prega que o Papa tem o poder de mudar a palavra de Deus, e ninguém tem este poder. Ninguém pode modificar a palavra de Deus nunca, em nenhuma circunstância. E aquilo que o povo acha que é avanço, que o demônio põe na cabeça desse povo que é avanço, é a anulação, é a nulidade da palavra de Deus. E creio que a impureza do homossexualismo, ela é tão condenada dentro da Bíblia, e várias oportunidades, que é maldição, é abominação, é desagrado total de Deus. Então não adianta as pessoas quererem amortecer a nossa cabeça dizendo que isso é assim mesmo, que a coisa progrediu, que o mundo é outro. Não, o mundo é aquele que Deus quer que seja, aquele que Deus deu este livro para nós seguirmos. Aliás, este livro aqui é o maior livro, é o maior regimento comportamental que o mundo já viu. Deus, quando instituiu esse livro, ele disse assim: eu estou criando vocês a minha imagem e semelhança, e vou dar para vocês um guia de vida, vou dar para vocês um manual de comportamento, vou dar para vocês um manual de vida. E isso aqui é o manual de vida. Quem for inteligente segue. Quem não quiser segui-lo vai dar com os burros na água, vai se arrebentar. E aí vai perguntar um dia: por que não seguir este manual de vida que é imutável? Porque Deus é imutável, Deus é o mesmo ontem, hoje e o será mesmo amanhã. Então, quando a gente vai para a impureza, a gente estraga o nosso corpo. Além da impureza, tem a chamada incontinência. E a incontinência é de várias formas. Por exemplo, eu não aprendi, quando eu era jovem, a ser contido na comida. Para mim, aqueles pratos de torresmo desse tamanho, dessa idade, aquilo era fichinha para eu comer um pratão daquele. E vamos dizer o que é verdade, né? A coisa mais difícil do mundo é ter uma coisa mais gostosa que um torresminho bem sequinho, né? Mas aquilo faz mal, aquilo não serve para a nossa vida. Deus diz aqui no Antigo Testamento: a gordura é minha. Deus foi tão bom que ele disse: para esse povo não comer gordura, eu vou dizer para o povo que a gordura é minha, eu vou reservar para mim. Deus não precisa de gordura, coisa nenhuma. Ele queria tirar da boca do homem. E assim mesmo, a gente incontinente, a gente come. Está escrito aqui na Bíblia que o glutão põe uma faca no pescoço para não ser glutão. Eu comia 5 pratos de feijão com arroz e azeite em cima assim, ó. 5 pratos, desse tamanho. Por isso que quando eu era jovem, meu apelido era Ventania, era Caveira, né? E hoje não sei o apelido que vão me colocar, porque
com o sobrepeso que eu tenho, lutando com tanta dificuldade para ter um peso menor. Por quê? Porque foi incontinente. Incontinente da bebida, incontinente da comida, no cigarro, na droga. A incontinência faz com que os homens deixem de honrar esse corpo que é feito para a glória de Deus. Que é feito para a glória de Deus. E o demônio põe aquele prazer para nós, aquele prazer num copo de bebida, né? Um prazer no 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 cervejas. E tomei tanta cerveja, ainda se conta papo ainda. A droga que vem destruir o organismo, a comida exagerada que não serve, que não é boa, que não serve para a pessoa. Aqui está escrito, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Quer dizer, Deus colocou aqui para eu usar, mas nem tudo me convém. E nem tudo me convém na dose que eu quero tomar. Nem tudo me convém na dose que eu quero tomar. E se eu não for uma pessoa contida, eu não posso arriscar nas coisas que são contra mim. Eu não posso arriscar nada, porque é do comecinho que eu pego o fio do novelo e desenrolo o novelo inteiro. Então a incontinência da comida, da bebida, da droga, do cigarro. Olha o prejuízo que o mundo tem por causa do cigarro. O prejuízo que os hospitais têm, porque o tanto de gente que vão para os hospitais por causa do cigarro. E a droga continua aí. No meu tempo de jovem, o fumar era elegante. Então aparecia aqueles cowboy, né? Aqueles cavalos bonitos, né? Com cigarrão na boca. E a gente entrava naquilo, mas se é bonito para ele, é bonito para mim também, né? As mocinhas fumando. Mas eu quero te dizer hoje, meu irmão e minha irmã, o cigarro hoje não tem nenhuma elegância mais. O cigarro hoje não tem mais nenhum charme. Você que continua com essa porcaria na boca, preste bem atenção, você incomoda as pessoas que estão ao teu derredor, você chateia as pessoas que estão ao teu derredor, você com esse seu cigarro, você ofende as pessoas que estão ao teu derredor, não tem charme nenhuma, isso não é chique coisa nenhuma, isso é coisa feia, feíssima, que você precisa jogar fora, porque a nossa geração foi ensinada que o cigarro era charme, era bonito, era bacana, porque isso era coisa do Satanás. O Satanás queria que toda a geração que eu fiz parte fosse fumante e veterada, morresse aos 60 anos, aos 65 anos com um esquizema pulmonar. Assim que foi que o demônio traçou. Mas Deus nos manda honrar com o nosso corpo, honrar a Ele com o nosso corpo, entregar o nosso corpo certo, o nosso corpo correto, o nosso corpo completamente livre das coisas ruins que o demônio quer na nossa vida. E por último, vamos dizer aquilo que eu sempre bato. Como é que a gente desonra o nosso corpo? É com a admissão das doenças em nós. Hoje eu estou pedindo a Deus que me dê paciência para escutar as pessoas que têm doença, porque quando eu começo a conversar de doença, vai me irritando tanto, porque eu fico olhando na pessoa o orgulho, né? A satisfação com que ela fala na doença dela. Coisa do demônio, hino ao demônio, hino a Satanás, é louvor ao demônio, é louvor a Satanás, porque a minha doença, porque a minha pedra no rim é desse tamanho, e se tiver outro perto mais a minha, então você não calcula, a minha, que tamanho que é, né? Quer dizer, a doença é uma obra de Satanás na nossa vida, que nós colocamos e nós aceitamos, e além de aceitar, a gente se honra com isto, É difícil uma pessoa ter honra de dizer, eu não tenho nada, graças a Deus. Olha, eu precisava encontrar gente que dissesse para mim, olha, pastor, doutor Francisco, eu não tenho nada, glória a Deus, não tenho nada, tô bom, tô tinindo, tô com tudo, tô a 100 por hora. Não, ninguém fala isso, porque para ele não tem honra isso. Diga isto, eu não tenho nada, eu sou forte, eu não tenho doença, porque o meu corpo é feito para a honra e glória do meu Deus que me fez. Eu sou templo do Espírito Santo e não aceito dentro de mim nenhuma doença, nenhuma dor, nenhuma enfermidade.
Aí tem aquele que diz assim, mas e o câncer? Ué, o que é o câncer? Segundo todas as pesquisas que tem aí, o câncer é uma desilusão, o câncer é um problema um problema psicológico que a pessoa teve, é um pecado grave que ela cometeu. O câncer tem origem psicológica, o câncer tem origem psíquica, o câncer tem origem espiritual. E por que teve? Mas eu tive um desgosto muito grande na minha vida. Está aqui o manual. Você que está aflito, angustiado, venha a mim, diz Jesus. Mas eu não vou, Jesus, para quê? Eu vou procurar o psicólogo. Ontem uma pessoa me dizia assim, uma pessoa da classe humilde, empregada doméstica, ela dizia assim para mim, pois é, eu, a partir do dia que eu fui no psiquiátrico, falou com o peito cheio, eu comecei a perder aquele medo que eu tinha, eu comecei a perder aquela aflição que eu tinha, aquela angústia que eu tinha. Falei, foi? Mas como é que ele conseguiu isso? Precisa ver o tanto de remédio que ele me deu. Eu tomo remédio tarja preta, tarja vermelha, tarja amarela, tarja azul, sem tarja, eu tomo 20 remédios por dia. Oh, meu Deus! O livro manda, se você está aflito, angustiado, se você não tem segurança, se você está com medo, se você está com dificuldade, venha a mim, diz Jesus. Venha a mim, me entrega o teu fardo. Teu fardo está pesado para você? Entrega para mim. Eu vou carregar o teu fardo e eu vou colocar em você um fardo leve para você caminhar na vida. Não se obedece a Jesus, não se obedece à Bíblia, não se obedece à palavra de Deus, e aí a doença está aí e o demônio se ri as gargalhadas, porque ele vê todo mundo. A doença com o demônio é a mesma coisa. Vocês já viram jogar aquele pó de mico em baile? É a coisa mais gozada que tem no mundo. Eu, quando era mocinho, eu era muito malvado, então a gente levava para aqueles bailes que a gente ia, aqueles bailes de pé de morro mesmo, aquelas coisas terríveis. A gente levava o pó de mico, a gente soltava o pó de mico no meio do baile. Aquilo era só a gente assim, só a gente se coçando, só a gente pulando, se coçando, porque o pó de mico pega, aquilo levanta e é uma coisa terrível. Pois é, a doença é o pó de mico do cão. O cão vem no mundo e solta o pó de mico dele, a doença dele, e todo mundo fica se coçando de dor, de doença, de enfermidade, completamente alucinado. E o pior não é isso, porque no meu tempo, quando a gente punha o pó de mico, todo mundo ficava se coçando, as pessoas se levantavam e diziam assim, quem foi um desgraçado que jogou pó de mico aqui? Quem foi um infeliz? Xingava a gente. E hoje, as pessoas que têm o pó de mico da doença não xingam o Satanás. E tem uns infelizes que dizem assim, o que Deus colocou em mim, esta é a vontade dele. Para com isso, amaldiçoa a doença, repreende a doença, não aceite a doença, põe o diabo para correr da tua vida com o poder que Deus te deu. E vamos terminar a nossa palavra lembrando isso, nós temos o poder de expulsar o Satanás da nossa vida, em nome de Jesus. É isso que nós devemos fazer sempre, a toda hora, a todo instante, porque o Satanás não está do nosso lado para nos ajudar. Aquilo que ele deu uma mãozinha aqui, agora ele passa o pé lá na frente. Então o Satanás está para estorvar a nossa vida, e nós temos o poder de tirá-lo. E para a gente ter um corpo sadio, nós temos de alimentar o nosso espírito. E como é que nós alimentamos o nosso espírito? É fugindo do mal. Foge do mal e busca o bem. Paulo, na Epístola aos Romanos, ele diz, foge do mal e busca o bem. O provérbio 3 de Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele diz, foge do mal e busca o bem. Quando você fugir do mal e buscar o bem, você vai fortalecer o seu espírito, e você fortalecendo o seu espírito, você fortalece o seu corpo para entregá-lo amanhã para a honra e glória do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim seja. Glória a Deus. Vamos orar agora para que Deus nos dê a força e nos dê a sabedoria para nós colocarmos o nosso corpo diante dele para a honra e glória dele. Inclinemos nossas frontes agora, fechemos os nossos olhos e busquemos diante de Deus a força para que o nosso corpo se transforme
num sacrifício vivo e racional para entregarmos ao nosso Deus para a sua honra e sua glória. Nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, que o nosso corpo se transforme em honra e glória tua. Nós queremos, Senhor, que o nosso corpo seja banido de toda doença, de toda enfermidade, de toda mágoa, de toda tristeza, de todo pecado, de todo erro, de toda impureza, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ó Senhor, nós te pedimos que nós sejamos contidos na nossa comida, na nossa bebida, contidos na droga, contidos no cigarro, contidos em tudo, Senhor, para que a gente possa conservar o nosso corpo vivo e são para a tua honra e glória. E nesse instante, nós determinamos, em nome de Jesus, que todas as doenças sejam carregadas por quem as colocou, que o demônio leve embora todas as nossas dores, doenças, enfermidades, e nós sejamos curados pelas feridas de Jesus. Os que creem digam amém, assim seja. Vamos orar agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu, é o poder, a honra, a glória para todos sempre. Amém.